o Globo, especialmente, senadora Fátima, ele chamou a atenção e manchetou pela primeira vez na história da sociedade civil brasileira. Ele fez uma manchete que foi chamada na primeira página do jornal, citando uma entidade da sociedade civil cobrando cumprimento e rigor do cumprimento do plano. Bom, aqui estão as nossas atividades de mobilização. Marlinho Santo Ângelo, né, que mobilizou toda a cidade para o cumprimento do plano, discutiu junto com a sua mãe, com os militantes da campanha de Santo Ângelo, a questão do Plano Nacional de Educação. Nós tivemos 157.750 pessoas mobilizadas e 631 kits de mobilização foram distribuídos por todo o Brasil. Aqui é uma atividade em Belo Horizonte, numa escola estadual. Aqui é uma cena muito bonita, que é o Mova Brasil, no litoral sul, em que a atividade da educação dos jovens adultos, né? Lembrando muito Paulo Freire, a atividade de mobilização, o tema gerador de alfabetização foi o Plano Nacional de Educação, e aí a atividade ali que a senhora está fazendo, ela está encontrando as palavras educação pública e laica, né? Que é um tema forte para a campanha. Aqui é uma escola no norte do país, e aí o vinho aí, sua região está representada aí na Semana de Ação Mundial. Para finalizar o nosso posicionamento público, que foi entregue hoje, com uma questão fundamental, né, como eu coloquei dos companheiros da FUP, ao longo do processo de discussão do Plano Nacional de Educação, também entrou em debate aqui no Senado Federal o projeto de lei do senador José Serra, 131 de 2015. E esse projeto de lei, como bem explicou o senador Lindbergh Farias, ele reduz a quantidade de recursos que vai para o Fundo Social do Pré-Sal. Mas o problema não é só esse. O problema é que a Petrobras, e eu acho que esse é um problema que o Brasil precisa ter consciência bastante clara. A Petrobras, ela cumpre protocolos ambientais, senadora Fátima, senador Weber, e esses protocolos ambientais que a Petrobras cumpre são muito mais arrojados do que os protocolos ambientais, por exemplo, que as outras empresas ao redor do mundo cumprem. Só para lembrar um caso, o caso dos Estados Unidos, a exploração pela BP de uma área muito menos complexa do que o pré-sal, gerou o maior crime ambiental da história dos Estados Unidos e praticamente viabilizou a vida no mar do Golfo do México. Um prejuízo ambiental incalculável e uma dívida agora que a BP vai ter que saldar para o governo dos Estados Unidos de dezenas de bilhões de dólares. Então, a questão de garantir que a Petrobras seja a operadora fundamental do pré-sal não passa só por uma questão de direito, educação e saúde, isso já seria suficiente, preservar o Fundo Social do pré-sal. Passa também por uma questão ambiental. E aí o novo posicionamento público que é pautado nesse que a gente entregou hoje para o Jorge Viana, para o ministro Renato Genini Ribeiro, ele traz também a questão do petróleo como uma questão central. Bom, aqui estão os dispositivos do plano que não foram cumpridos na nossa avaliação. Eu quero chamar a atenção de duas metas, porque foram criadas normas, e aí eu vou fazer essa análise, que é uma análise muito sincera. O Plano Nacional de Educação ele precisa ser pautado por normas sólidas, em que pese todo o esforço do Ministério da Educação em criar portarias na semana de comemoração de um ano do Plano Nacional de Educação, e é um esforço que tem que ser reconhecido. Portaria ministerial, ela cai com um sopro. E a gente vive um momento político de ventania, muito próximo de um momento político em que a gente tem que ter clareza que a gente está na beira de um processo de discussão política mais acirrada, que faz parte do jogo democrático, né? E as regras democráticas precisam ser preservadas. Nesse sentido, em que pese as portarias, eu quero chamar a atenção que o debate do Plano Nacional de Educação tem que ser um debate ancorado numa lei complementar, que é a Lei do Sistema Nacional de Educação, em que o conteúdo dessas portarias tem que ser absorvido. Mas a questão da normatização que foi posta aqui pelo ministro, para mim, não é a mais preocupante. A mais preocupante é o descumprimento no ano da meta 15 do Plano Nacional de Educação, que fala da formação dos profissionais em educação. Eu quero chamar a atenção da presença do presidente da CNTE, membro do Comitê Diretivo da campanha, Roberto Leão, de que a CNTE faz uma luta muito correta de que todos são educadores, todos os profissionais da educação são educadores. A gente não pode centralizar a questão da formação dos profissionais da educação só nos professores. E a meta é muito clara, a meta 15, ela fala de todos os profissionais da educação. Tem uma diretriz do Conselho Nacional de Educação que reza sobre profissionais do magistério, extremamente importante, bem discutida, envolveu diversos atores da sociedade,
mas é preciso avançar para a questão dos profissionais da educação. Então a meta 15, na nossa opinião, ela precisa ter uma centralidade no debate. E a outra questão é a meta 9 do Plano Nacional de Educação, Analisa, como representante da educação de jovens e adultos.